WhatsApp do nosso explorador Cleber participando, Missionários Cristo, Radicais Bíblicos. Glória a Deus. E também, dia 8, anote aí, quantos homens de Deus estamos aqui pela manhã? Aleluia! Aleluia! Dia 8 de agosto, Março Terapia. Então, a priori, irmãos, fica marcado dia 8 de agosto às 19 horas. Por causa do decreto que vai ter o dia 31, então vai estar marcado, provavelmente nós vamos ter um tempo a mais para a gente estar reunido. Caso mude alguma coisa, vai ser avisado antes. Então, dia 8 de agosto, às 19 horas aqui no prédio. Amém, irmãos? Aleluia. Quero compartilhar com os irmãos a palavra a respeito de dízimos e ofertas. Palavra muito clara em nosso coração. Eu vou ler aqui textos bastante conhecidos. Eu quero começar em João, capítulo 3, verso 16. João 3,16. Precisamos ter a revelação no nosso coração do quanto nós somos amados pelo Senhor, do quanto que Ele nos ama e Ele deseja nos abençoar. João capítulo 3, verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Deus, Ele entregou o seu único Filho. Ele fez a entrega do seu melhor. Ele fez a entrega da primícia dele, do melhor que ele tinha. Olha lá em Romanos capítulo 8, verso 31 e 32. Nós temos que entender o quanto nós somos amados, porque diante dessas dificuldades que o mundo tem passado, tem se falado muito a respeito de crise e dificuldades, sabe, empresas sendo fechadas. Mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, a crise não vai chegar até a sua vida, a crise não vai chegar até a sua casa. Nós somos separados para prosperar, sabe, para desfrutar do melhor, da herança de Deus, sabe, de tudo isso que nós temos ouvido, de coisas ruins, de pandemia. Texto de Romanos 8, 31 e 32 diz assim: que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é a crise que é contra nós, não vai vencer nós. A crise vem, mas ela não vai nos vencer, sabe, a pandemia está vindo, o vírus está vindo, mas não vai te vencer. E o texto continua dizendo assim: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Sabe, irmãos, não vai faltar na sua casa nada. Sabe, então, a questão do dízimo e da oferta é a questão dessa revelação de você entender o quanto que você é amado. Sabe, de maneira alguma, entregar uma oferta, você dizimar, tem que ser peso, tem que ser doloroso. A partir do momento que você entende que você é amado, a partir do momento que você entende que Deus é com você, que Ele não poupou o seu único Filho, e o que você precisa Ele vai trazer para você, a provisão que você precisa Ele vai liberar sobre a sua vida. E às vezes acabamos ficando presos, sabe, em uma conta, sabe, de pagar uma conta, não entregar o dízimo e não ofertar. Irmãos, a revelação do dízimo é essa, é entender que eu sou amado. Isso que o explorador Cleber falou ontem, toda vez que nós falamos de dízimo, estamos falando de Jesus, sabe, então pratique Jesus, deixa Jesus se manifestar na sua vida. Toda vez que nós ofertamos e dizimamos, estamos adorando a Deus, sabe, estamos exaltando aquele que traz a provisão sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Sabe, em nome de Jesus, eu declaro mais uma vez, a crise não vai chegar até nós, sabe, não vai ser os nossos irmãos que vão ficar sem emprego, sabe, que vão ficar na dificuldade. Deus vai trazer a provisão, e se ficar sem emprego é porque vai vir outro melhor, sabe, vai vir a glória de Deus vai se manifestar de tal forma no povo de Deus, sabe. Nós temos que declarar todo o tempo, como estamos declarando desde o começo do ano, tem coisa boa chegando. Continue declarando, continue crendo, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Você que precisa do envelope, de oferta, de dízimo, os irmãos estão aí, os exploradores Sebastião e Leclerc. Aleluia. Eu quero orar pelos irmãos. Segure esse envelope. Deus, Ele é por nós, irmãos. Aleluia. Vamos orar. Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é por nós. De tal maneira, ó Pai, que o Senhor entregou o seu único Filho. E nós, como igreja, ó Pai, estamos aqui reunidos essa manhã para te adorar, para exaltar o seu nome e te bendizer, Senhor. Pai, obrigado por toda a provisão que o Senhor tem liberado na minha vida, na vida dos meus irmãos. E declaramos, ó Pai, que a crise não vai chegar até os nossos lares.
Os nossos celeiros, ó Pai, vão se farturar, os nossos celeiros vão transbordar, a nossa vida, ó Pai, será um modelo, ó Pai, para aqueles que estão lá fora. Muitos vão chegar até nós por ver a sua glória manifestando em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa oferta, o nosso dízimo, como uma forma de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, traga o seu dízimo e a sua oferta. Em nome de Jesus. Graça e paz de Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus porque você está aqui. Eu gostaria de orar antes de passar a palavra para o obreiro Adilson, que é quem vai ministrar a nossa vida. Quero chamar o discipulador Sebastião aqui, porque nós temos que agradecer a Deus pela vida da discipuladora Priscila. Nenhum microfone tem que pedir isso? Não tem. É só a captação? Ah, tá bem ruim a captação. Discipulador Sebastião, quero ler um texto aqui que tem a ver com esses momentos. Sebastião, nós internamos a Priscila semana passada no sábado, e ela saiu ontem também no sábado, né? Do hospital. Graças a Deus, pode dizer graças a Deus? Graças a Deus! Aleluia, porque foi uma semana assim de batalha, mas também agora o restante da vida de despojos, né, Sebastião? Sebastião disse que já derrubou o gigante. Ele já foi na fornalha, já matou o leão. Falta só passar o deserto agora, que é a terra, né? Eu quero ler um texto aqui, Sebastião, que tem a ver com você. E é o Salmo 128, na versão da Bíblia Viva, que diz assim, ó: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, né? E uma delas, o versículo 3 fala assim: a sua esposa será fonte de alegria para ele, né? Sua esposa é fonte de alegria para você, né, Sebastião? Nós estamos muito felizes porque ela voltou e voltou bem, para a glória de Deus, né? Ela foi totalmente restaurada e já testou negativo lá para o Covid, né? Por isso liberaram ela. E ela está, graças a Deus, bem. Amém? Vamos dar graças a Deus? Senhor, nós agradecemos o Senhor pela vida da discipuladora Priscila. Aqui com os discipuladores que estão representando, e nós declaramos, Deus, que ela é curada pelo poder do Senhor, ela é guardada também. Obrigado por essa semana, que foi, ó Deus, uma semana de dificuldade, luta, mas o Senhor estava com os nossos irmãos lá na casa deles, com a Priscila no hospital, e a trouxe para o seu lar novamente. Nós queremos declarar sobre a vida do discipulador Sebastião que essa palavra que lemos é verdade. Como há bênção sem medida sobre aquele que ama o Senhor, e também que a esposa daquele que ama o Senhor é fonte de alegria. É isso que a Priscila é nesse momento para nós, para o Sebastião, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos aplaudir Jesus bem forte. Parabéns, Sebastião. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Quero chamar aqui o obreiro Adilson. Queria que nós recebêssemos também com a salva de palmas. Senhor Jesus, pela vida desse homem de Deus, tem respondido aí ao seu chamado, tem entendido que Deus o chamou para ser porta-voz, né? E agora ele vai ministrar ao nosso coração aqui uma palavra, e eu quero orar com vocês, abençoando a vida dele e abrindo o nosso coração para receber a palavra. O Adilson está lá no Buriti Lagoa, nossa primeira filha, né? Na Igreja Batista Nova Vida no Buriti Lagoa, e hoje eu vou estar ministrando também à noite lá. Vai ser muito jóia, uma alegria muito grande para nós, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor, para a sua palavra, e declarar, Deus, que nosso coração é terra fértil, é onde a sua semente vai cair, vai produzir frutos abundantes nessa manhã. Nós abrimos nosso coração para o Senhor e para o obreiro Adilson falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Abre, então, fica à vontade. Aleluia. Obrigado, pastor. A graça e a paz de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu me sinto cada vez amado por essa igreja, viu, pastor? Eu também. E vejo muito mesmo o favor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa.
e toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Você vai acompanhar comigo o que nós vamos ministrar aqui hoje, no livro de Números do Antigo Testamento, capítulo 32, a partir do versículo 1. O tema da nossa palavra hoje é: a graça nos move, não construa sua casa do lado errado do rio. Amém, irmãos? Ou não construir do lado errado do rio. Números capítulo 32, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: ora, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham gado em grande quantidade, e quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, e falaram dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Você pode falar comigo? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Seja assim: Jesus, o Senhor é o centro. Exala a tua presença, a tua essência, a tua pessoa sobre nós, através dessa palavra. Amém, meus queridos? Aleluia. Antes da gente entrar na palavra, gostaria de fazer aqui uma contextualização para você entender o que nós queremos dizer para você hoje, né? Para isso eu queria voltar com você quando o povo de Israel estava cativo no Egito, preso, escravo no Egito. E você sabe que Israel na Bíblia, você já ouviu isso? Quero lembrar você, Israel na Bíblia é a igreja do Senhor. Amém? E nos dias de hoje não é diferente. Israel somos eu e você, ou seja, eu e você somos o Israel de Deus, a igreja do Senhor. Amém, meus queridos? Amém. Então, Israel foi liberto do Egito através de Moisés. Só que o Senhor não usou Moisés só para libertar o povo de Israel. Além do Senhor libertar o povo de Israel, o Senhor falou para eles: agora eu tenho um lugar separado para vocês. Eu tenho um lugar especial para vocês. Não vou apenas salvar vocês, não vou apenas curar vocês, não vou apenas tirar vocês do Egito e falar: agora viva a sua vida, faça o que tem que fazer, ou seja, se vira agora. Não, o Senhor falou: eu vou tirá-lo daí, salvá-lo daí, mas eu vou levá-lo para Canaã. Amém, irmãos? Amém. Canaã, você já ouviu falar? Talvez não seja o céu, porque em Canaã, apesar de ter graça, ter favor, existem algumas batalhas ali ainda. Existem alguns afazeres ainda do povo de Deus, mas Canaã representa a terra da promessa. Canaã representa para nós aqui hoje, eu quero dizer para você, um lugar de descanso. Canaã representa a abundância de Deus na vida da igreja. Canaã representa o lugar dos vencedores. Amém. Diga assim: eu sou vencedor em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Mas para chegar em Canaã, houve um processo, houve um caminho. E eu digo para você, toda vez que nós começamos um processo na palavra, no caminho da fé, seja qual for, nós vamos encontrar às vezes algumas pedras, pequenas, grandes, médias, altas, baixas, né? Toda vez que nós começamos um processo, começamos um novo caminhar, um novo trajeto, vai haver às vezes algo que vai tentar nos paralisar, diminuir o nosso foco, diminuir o nosso alvo e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante disso, diante do processo, muitos têm crises, ou seja, muitos começam a duvidar, muitos começam a deixar de crer na promessa, ou seja, muitos agora duvidam que o que o Senhor preparou para eles é verdade, porque olha o que está acontecendo, olha o que a partir de agora, o que eu nunca vi está acontecendo na minha vida. Ou seja, quero dizer para você, meu amado, meu lindo, minha linda, que você não duvide das promessas de Deus na sua vida. Não duvide. Eu lembro que eu gosto de dizer que eu não era crente, né? Não era crente. Mas
Eu já tinha batizado. Só que eu ia na igreja porque às vezes alguém pegava no pé, né? A minha irmã, né? Que morava com ela. E ela falou, vai morar aqui, vai ser assim. Eu falei, não, vai ser assim. E eu sempre queria infringir a lei. Mas eu lembro, irmãos, que eu recebi uma promessa do Senhor. Do jeito que eu ia, do jeito que eu vivia, do jeito que eu era. Inclusive, eu estava até lembrando Israel ontem, que ele perguntou para mim. Eu falei para ele, existe um processo quando você recebe uma palavra. Existe um processo quando você recebe uma semente. O processo é primeiro plantar, primeiro ser semeado, receber. E depois, passo a passo, o Senhor vai trabalhando. Amém, irmãos? O Senhor vai gerando. O Senhor vai materializando aquilo que Ele declarou sobre o seu povo. Então eu quero dizer para você, não importa qual é a promessa, não duvide. Vai chegar o tempo na sua vida que há de ser real tudo isso que o Senhor tem declarado, em nome de Jesus. E no fim de 40 anos, então, eles chegaram agora diante do Rio Jordão. O povo que saiu do Egito, saiu do deserto, saiu das batalhas, chegaram diante da fronteira agora, com o Rio Jordão e a terra. E eu te falo, meu querido, que hoje, eu e você, ou estamos diante desse rio, ou nós podemos declarar e crer que nós já atravessamos esse rio, ou nós vamos atravessar esse rio junto. Amém, irmãos? Amém. Então, o povo, a qual nós lemos aqui, o povo foi até Moisés. Esse povo olharam para aquilo que eles tinham visto, chamaram a atenção deles. Era óbvio para eles estarem ali, porque a condição deles. Mas, em outras palavras, quando eles foram até Moisés, eles estavam falando para Moisés, nós não queremos a bênção que está para lá. Moisés, essa promessa que está lá não é para nós. Moisés, eu não quero a herança. Moisés, nós queremos ficar aqui. Eu digo para você, meu querido, mais uma vez, eu e você estamos de frente da promessa. Eu e você temos uma promessa liberada do Senhor da glória, do Rei dos Reis, do Filho amado do Pai sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você hoje, tome posse dessa promessa. Quero dizer para você hoje, meu irmão, não deixe que nada venha tirar o que o Senhor declarou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Onde está estabelecida a herança de Deus para o povo de Israel? Aonde está estabelecida a herança de Deus para a igreja? Para Israel, a qual nós lemos, Canaã. Quero dizer para você, a promessa de Deus para nós hoje é aqui. É onde você está. É a igreja. Amém. É o corpo. É a célula. É o corpo. É o R-Live. É R-Live. É tudo. A promessa de Deus se encontra nesse meio, quando nós nos juntamos. O Rio Jordão, ele estabelece ali o ponto de entrada para a promessa de Deus. O ponto de entrada para a terra prometida. A herança que nós tínhamos, que eles tinham que receber, começava depois de que atravessassem o rio. Do outro lado do rio existia a promessa, Canaã, a bênção, terra que emana leite e mel, terra da graça, do favor de Deus. Eu quero dizer para você, amado do Pai, noiva de Cristo, chegou a hora de, como igreja, eu e você, atravessar do outro lado do rio. Amém. Entrar na promessa do Pai, entrar na terra prometida do Senhor. E como eu disse, esse ponto de decisão gera uma crise em muitos. Eu já passei por muitas crises, sabe? Crise no natural, com casamento, com finança, com saúde, mas também a partir que eu me posicionei, que eu tive meus olhos espirituais abertos para a graça, para o amor de Cristo, para a importância da noiva, que eu fui chamado, que eu fui ungido, que eu fui separado, que o Espírito do Senhor está sobre mim, eu passei por crises também. E aqui, muitos, por não terem entendimento, muitos, por não terem, sabe, deixar, na verdade, alguém direcionar, falar na vida dele, treme em se posicionar, treme em desistir. Muitos até morrem na fé, voltam para o Egito, muitos
perdem a promessa da graça. A graça abundante do Senhor. Irmãos, em outras palavras, não permita, escute isso, é muito sério, que o natural ou as coisas naturais determine as decisões da sua vida. Determine como você vai louvar, adorar, como você vai ser inserido no reino de Deus. Determine as suas decisões, seja ela qual for. Não deixe que o natural faça isso. Em outras palavras, meu querido, como nós lemos aqui, não deixe que o gado tome decisões para a sua vida. Eles decidiram por causa do gado. Temos muito gado, muito mesmo. Ou seja, nós somos lá de Mato Grosso do Sul, fazendeiro, peão, que anda de caminhoneta, tudo. Por isso esse lugar é bom para nós. Para você entender, quero te dar uma ilustração do que é gado. Gado, ele representa na nossa vida money, din-din, cifrão, é o peixe, tartaruga. Da tartaruga ninguém nem quer falar, né? Tartaruga deixa para a igreja, deixa lá o beija-flor para a igreja, né? Mas também, o gado representa o trabalho. O gado ele pode representar seus sonhos, nossos sonhos pessoais. O gado, a qual eles estão citando aqui, pode representar nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos afazeres pessoais, pode representar o ambiente a qual eu escolho, o ambiente, os lugares a qual eu ando também. E esse povo tomou uma decisão no natural, a qual nós lemos aqui, porque eles olharam para a aparência, eles olharam para aquilo que chamou a atenção, para aquilo que parecia lógico para eles. Você está me entendendo? Amém. Você sabe por quê? Porque eles tomaram decisão no natural? Porque eles não pararam para ler a Bíblia. Eles não pararam para participar da congregação, do culto, da célula. Porque Deus não tinha falado com eles. E eles tomaram a decisão naquilo que era a lógica. A bênção que outrora eles tinham recebido, agora estava impedindo eles de seguir os sonhos e as promessas de Deus sobre a vida deles. Irmão, quando você recebe uma bênção, é para glorificar o Senhor, é para abençoar a sua vida, é para abençoar a sua igreja, a sua casa, o seu trabalho, é para abençoar todos, mas não é para nós pararmos de servir ao Senhor, pararmos de seguir ao Senhor. Felizmente, acontece isso, não é aqui, graças a Deus, amém, irmãos? Amém. Então não deixe que a aparência ou o natural determine a vontade de Deus para a sua vida. Estou aqui para te dizer, amado, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, sabe, olhe a palavra, sabe, tire os princípios da palavra e tome decisão baseada nisso. Ande sobre isso, através disso. Ore por todas as suas decisões. Ore. Não importa ela qual for. Quando eu entendi isso, meu irmão, há anos atrás, eu orava para ir para a casa da minha mãe, porque lá era um lugar errado do rio. Mas eu falava, Senhor, eu posso ir lá, eu quero ir lá, meu parente, e aí, o que vai ser? O Senhor falava, sempre falava, você tem que ir, porque você é o testemunho, você vai impactar, você vai mostrar o amor e a graça, amém, irmãos? Eu sempre orava. Ore, irmãos, ore pelas suas decisões, ore pelos seus planos, ore pela sua igreja, pela sua célula, pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo seu líder, ore pelas suas ovelhas, amém. Ore pelos planos que você traçou, pelas oportunidades que estão chegando na sua vida. Ore, pergunta a Deus se é isso mesmo, se é o desejo dele, se é o plano dele, se é ali mesmo o lugar. O que importa, irmãos, é que nós sejamos guiados pelo Espírito, não pela aparência e nem pelo natural. Amém, irmãos? Amém. Olha, Deus disse para eles
E Deus continua falando para nós, a promessa está do outro lado. A promessa, a bênçãos maiores, despojos maiores, graça, favor abundante, está do outro lado do rio. Não construa a sua casa, sabe? Não construa a sua vida do lado de cá. É do outro lado, amém, irmãos? É do outro lado. Então não fique e não ande no natural. Sabe, o natural, ele não valoriza o espiritual. O natural não dá importância ao que vem do alto, ao que vem do céu, ao que vem da Bíblia, ao que vem do Espírito, ao que vem da palavra, ao que vem do Senhor. Ele ouve, sabe, ele às vezes até está junto, mas se for natural, é apenas um vento passando. Mas quando nós somos aqueles que somos direcionados, guiados pelo Espírito, nós entendemos, aqui é a promessa de Deus para mim. Amém, irmãos? Aqui é a promessa de Deus para mim. Muitos irmãos, muitos irmãos, né, têm permitido que o estilo de vida deles são determinados pelos gados. Sabe, muitas vezes, muitos irmãos permitem que o estilo de vida, aos arredores dele, ao que está cercando ele, determina como que vamos servir ao Senhor. Sabe, às vezes, o tempo, o trabalho, a família, o cansaço, a chuva, o sol que está muito quente, a roupa que eu não tenho, o cansaço que eu estou, isso e aquilo, eu estou assim, não vou servir, não posso servir, não vai dar, não consigo, deixa para a próxima, e assim vai indo, deixa para outra, deixa para outra, deixa para outra. Quando nós vemos, estamos quase no natural. Irmãos, não estou aqui para trazer peso para você, não estou aqui para acusar ninguém, estou aqui falando para você, vamos cruzar para o outro lado do rio, vamos construir a nossa casa do outro lado do rio, vamos tomar posse da promessa de Deus do outro lado do rio, sozinho não, como igreja, como corpo, amém, irmãos? Sabe, é interessante que Paulo, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, para o alvo, para a frente, eu prossigo, eu avanço, porque lá é a promessa de Deus para nós. Amém. Porque lá é o plano que Deus traçou para nós. O que vai determinar o meu estilo de vida no Senhor é o que está na frente, não o que está atrás e nem o que está do lado. Amém, meu irmão? Amém. Siga para o alvo, entre na promessa, tome posse da promessa, é para nós. Canaã é o nosso lugar em Cristo, é o nosso lugar na igreja. Então todos nós devemos ter conscientemente revelação de que toda a nossa provisão vem de Cristo, vem do Senhor. Ele provê para nós. Você tem isso no seu coração, meu amado? Quando nós andamos, cremos, temos essa revelação, irmãos, a igreja não sofre com a falta do dízimo. A igreja não sofre, sabe, precisando fazer outras coisas para arrecadar. Por quê? A revelação do Senhor no nosso coração, que Ele provê, que Ele abre as portas, que Ele traz sobre nós o que nós precisamos. Irmão, nós vamos priorizar o Senhor. Canaã, do outro lado do rio, não o gado. Amém, irmãos? Não o gado, não o natural. Quando a nossa mente, o nosso coração, quando a nossa vida está no natural, quando nós olhamos e andamos pelo natural, nós nos tornamos carnais, nos tornamos cheios da justiça própria, sabe? Nos tornamos limitados para algumas coisas, passamos a escolher isso sim, isso não, isso dá, isso não dá, isso, porque o natural, ele se limita. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. Amém, irmãos? Amém. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio de Cristo. Você foi separado. Você é ungido. E você tem o Espírito do Senhor sobre você. Amém. Você não é desses. Amém, irmãos? Foi o povo lá, daquela época, que queria andar assim. O povo da promessa. Sabe? As nossas decisões não podem ser no natural. Diante das dificuldades, você tem que ter um discernimento, porque às vezes o que parece ser não é, porque o que parece que é, às vezes tira você da promessa, tira você do chamado, tira você do seu lugar de posicionamento na guerra, nas batalhas.
Quantos estão me entendendo? Amém. As nossas decisões são tomadas através do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós não podemos ter o privilégio de ficar olhando para o lado. Sabe, o privilégio de ficar olhando lá para frente, para outras coisas que não seja do reino de Deus, que não seja da promessa de Deus. Não temos que colocar na balança e falar, parece que aqui é melhor que lá. Não, lá é melhor que aqui. Não, aqui é melhor do que lá onde eu estava. Não faça isso. Sabe, você foi chamado para entrar na terra prometida. Você foi chamado para viver o amor, a graça, o favor do Senhor. Amém, irmãos? Não decida propósitos, não decida as coisas eternas pelo natural. Decida por quem você é. Você é rei e sacerdote. Você é filho, você é o rei que governa através da palavra de Cristo. Amém, irmãos? Como igreja, nós estamos sendo desafiados hoje. Eu vou te falar, meu amado, como ontem, um ambiente profético, hoje, um ambiente profético também. Amém. Que o Senhor está te chamando, te desafiando, não você, mas a igreja, a construir do outro lado do rio. Porque é lá que estão as promessas do Senhor na nossa vida. É lá que o Senhor tem chamados para nós vivermos o melhor dessa terra. Amém? Amém. Eu vou te falar uma coisa que talvez você não parou para pensar, mas o lugar que você almeja alcançar, o lugar que às vezes você está há anos querendo galgar, chegar, eu vou te falar, meu querido, depende de Cristo, depende da graça, do favor, não depende das pessoas que estão ao nosso redor. Elas vão ser usadas por Deus para nos posicionar, para nos lançar para frente, mas quando eu chegar lá, eu preciso posicionar com graça e com favor. Amém, irmãos? Amém? Creia dessa forma, porque Deus, Ele pode muito bem no deserto fazer florescer. Deus, Ele pode muito bem da rocha, da pedra, tirar água, jorrar água. Ele poderia muito bem, meus irmãos, fornecer grama dos dois lados do rio. Sabe? Em outras palavras, não deixe que o gado, que as finanças, não deixe que as coisas naturais decida aonde você vai habitar, aonde você vai viver. Porque nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. Nem sempre o que parece. É isso que eu quero, é isso mesmo que eu estava pedindo. Parece que é de Deus ou a vontade de Deus. Quero relembrar com você, esses irmãos, eles foram até Moisés. Eles concluíram. Ô Moisés, chega aí, vamos falar de peão para peão. Pô, nós domamos o gado aqui, velho. Nós damos conta do gado, nós temos muito gado, nós somos o profissional do gado nessa área aqui. Nós temos muito gado. E o melhor lugar para criar gado, nós já estudamos, já olhamos, já pesquisamos, já andamos tudo até lugar, é aqui. E ponto final. E está decidido, Moisés. Nós vamos ficar aqui, beleza? Moisés, se você ler o contexto todo, ele ainda dá ali uma preocupação da decisão dos irmãos. Mas eles acabam ficando ali. Né? Por quê? Porque o óbvio, pastos, muito gado, rio do lado, tudo preparado. Né? O óbvio é que Deus quer que nós fiquemos aqui. Aqui é melhor que lá. Lá é para vocês, não é para nós. Sabe? Eles não eram o único criador de gado da época, meu irmão. Eles não eram o único que tinham seus afazeres. Eles não eram o único que tinha sonhos pessoais. Sabe? Eles não eram os únicos que tinham que fazer serviços seculares naquela época. E é interessante porque talvez Moisés falou para eles, parafraseando: irmãos, cuidado, veja bem, olha, não é aqui o lugar, é mais para frente. Irmãos, vocês estão construindo do lado errado do rio.
acordando muito cedo. Vamos atravessar, vamos para o outro lado. Não é aqui. Aqui pode ser o lado errado. Vamos entrar na promessa, vamos tomar posse da promessa. E a terra de Canaã, meu querido, estava do outro lado do rio, na outra margem do rio. A promessa estava à frente deles. Eu digo para você, a promessa está nas nossas mãos hoje. Nas nossas mãos. Está dentro de nós. Está na nossa mesa do dia a dia. Está na congregação do Senhor. Sabe? Digo isso porque às vezes muitos querem avaliar. Será que eu viro crente? Será que eu me batizo? Não, será que eu aceito Jesus? Porque se eu aceitar, eu vou ter que atravessar para o outro lado aí, as bênçãos aqui, os pastos aqui, sabe, as coisas aqui no derredor. E aí, colocam Cristo, a salvação, as coisas que o Senhor tem eternas para nós, no nível baixo, no nível daquilo que é passageiro, no nível daquilo que vai ficar, sabe? Muitos, já dentro do corpo, querem ainda analisar a situação. Peraí, eu sei que tem que fazer isso, eu sei que eu posso, eu sei que vai chegar a minha hora, mas deixa chegar, deixa Deus falar comigo. Sabe? Ou vamos ver como que isso funciona, ou vamos ver o que eu ganho fazendo isso, o que eu ganho com aquilo, vamos ver o que a igreja tem, e assim por diante. Aqui é caro, aqui é barato, aqui o mercado está difícil. E ficam analisando para ver se vai tomar posse, se vai receber a promessa, a herança do Senhor. Sabe? Não olhe desse jeito, amém, meu irmão? Não creia dessa forma. Porque eles decidiram pelo natural. Eles decidiram por eles. Pelo que era óbvio. Por mais que o pasto, a aparência, as coisas naturais vão nos servir por alguns momentos, eu digo para você, use, aproveite daquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, mas não deixe o que é eterno para outro dia, para outra hora, para outro momento, porque pode ser um momento na qual nós não vamos ter força mais para tomar posse, para entrar, para participar, para comer, beber e fartar com o Senhor. Não deixe isso acontecer. Eu vou te falar, esses irmãos da tribo de Gad, de Rúben, cometeram um grande erro, meu irmão. Um grande erro. Eles cometeram em decidir por eles próprios que aquilo que eles tinham conquistado no Senhor era melhor do que aquilo que o Senhor tinha para eles do outro lado, como promessa. Por isso que é necessário, amados, ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra, o Evangelho, participarmos, sabe? Porque às vezes, o que parece óbvio para nós, não é óbvio para Deus. Não é a vontade de Deus na nossa vida. Não é a vontade de Deus para o nosso chamado, para a nossa casa, sabe? Por isso, nós temos declarado, nós somos da fé, nós andamos por fé, nós somos aqueles que estamos com a espada na mão, batalhando, vencendo, avançando, para que o Senhor, através de nós, seja exaltado, glorificado, o centro, e assim nós tomamos posse dos espólios de tudo que nós temos recebido do Senhor, de tudo que nós temos enfrentado no Senhor. Dessa forma, meu irmão, para andar no Espírito, para não andar no natural, nós temos que ser cheio, depender, ouvir, buscar do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Sabe, se aproprie da promessa, vamos atravessar, vamos mergulhar, é do outro lado que está o que nós precisamos para construir uma casa que vai permanecer, que vai nos aconchegar com segurança, conforto, com tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. A terra firme que o Senhor tem falado para nós não é desse lado, é do outro lado. É lá que o Senhor está nos esperando a construir o que nós temos declarado no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Você está crendo dessa forma? Você está entendendo o que eu estou te falando? Amém. Em nome de Jesus. Olha, irmãos, se a gente segue o óbvio, se a gente segue o natural, a aparência, nós vamos ficar aquém, nós não vamos entender nada do que Deus está fazendo.
nós não vamos entrar em nenhum mover, nós não vamos nos lançar com a fé, nós não vamos participar de tudo que Deus planejou. Por quê? Porque olhamos pelo natural, olhamos muito pelo óbvio, por aquilo que parece. Existem exemplos na Bíblia que eu quero falar para você, de homens de Deus, que tomaram decisões pelo óbvio, tomaram decisões pelo natural, tomaram decisões por aquilo que para eles eram, mas para Deus não era. Está me entendendo? O primeiro deles é Elimeleque. Elimeleque casado com Noemi. Eles moravam lá em Belém, mas em Belém houve uma crise. Você vê, crises são cíclicas, acontece todo o tempo. Quer dizer para você, essa está passando, já passou, em nome de Jesus. E nós temos despojos depois, amém, irmãos? Mas esse tempo aqui, Noemi e Elimeleque e Noemi moravam em Belém, e em Belém havia a crise era de fome. E é interessante, se você olhar o significado de Belém, se Belém significa casa do pão, e lá em Belém, na casa do pão, faltava pão. Interessante isso, né? Esse paradigma do pai. Então Elimeleque, um homem muito sábio, né? Muito usado por Deus, tomou uma decisão no natural. Peraí, nosso tempo aqui acabou, já demos nosso sangue aqui não tem mais nada para nós fazer, temos que caçar outro lugar, temos que achar um lugar onde nós vamos servir, onde nós vamos viver outras coisas. E aí Elimeleque catou sua esposa, seus filhos e foram para Moabe. Chegando lá, não demorou muito tempo, Elimeleque morre. Depois morrem também os filhos. Interessante, né, irmãos? Uma decisão do homem de Deus, vai, e depois ele vai com a esposa, com os filhos, depois volta só a esposa. Volta só a esposa dele. Depois de passarem ali alguns tempos, morrer, acontecer, os filhos morrem depois também. Mas, veja bem, o óbvio nem sempre é a vontade de Deus para a nossa vida. O óbvio nem sempre vai ser atraente no mundo espiritual para nós. No natural, sim, enche os nossos olhos. Tem muitas promessas, sabe? Tem muitas coisas para nós no natural, mas no espiritual é onde nós temos que tomar um discernimento, ser guiado pelo Espírito. Irmãos, na casa do pão, estava faltando pão. Homem de Deus, família de sacerdote, eles poderiam muito bem parar, orar, abrir o coração ao Senhor, falar com quem era responsável da época, mas eles tomaram a decisão pelo óbvio, pelo natural. Acharam que não teriam mais responsabilidade, que não eram mais importantes talvez ali na terra do pão, e decidiram por eles mesmos ir para outro lugar. E você vê a história a qual nós estamos adentrando aqui. Eles tiveram muitas perdas. O óbvio nem sempre é o que Deus está nos atraindo. Amém, irmãos? Amém. Eu digo para você, abra seu coração, meu amor. Abra o seu coração. Abra suas dores para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu líder, para o obreiro, para o discipulador, para os seus pais, para a sua mãe. Não sei. Abra. Fale. Sabe, não decida nas suas dores o que você vai fazer sem ser dirigido pelo Espírito, sem ser tomado pelo amor e pela graça do Pai. Amém, meus irmãos? Outra história que nós temos aqui, muito conhecida, Abraão e Ló. Você sabe, Abraão e Ló enriqueceram, chegou um momento que não dava mais, porque estava misturando gado, estava dando briga, os pastores de um, os pastores de outro, falando que não estava atrapalhando isso e aquilo. Abraão chegou e falou: filho, vem cá, vamos separar, você vai para um lado, eu vou para o outro, trata essa ideia. Ló, um homem cheio de Deus também, não é verdade? Com muita riqueza, muitas bênçãos, muito gado. Olha o gado de novo comigo, está vendo? Olha o gado que misturou de novo. Ló olha para um lado, sequidão, deserto, sem pasto.
melhor para mim viver com a minha família. Aqui é o lugar melhor para mim criar o meu gado, para mim construir minha casa. Jardim, regado, bonito, o rio ali do lado. Mas você sabe, meu irmão, Ló foi morar em Sodoma. E ali em Sodoma, você sabe a história, mas no fim da vida de Ló, ele morreu pobre. Não vou nem citar o que aconteceu com a esposa dele, que você sabe também. Mas o que era óbvio para Ló não era os planos de Deus, promessas de Deus para a vida dele. Ele poderia muito bem falar: não, Abraão, eu tenho sido abençoado com o Senhor, vamos resolver isso, eu quero continuar. Irmão, pega isso aí pela revelação do Espírito. Sabe? Não, eu tenho sido abençoado andando com você. Isso é verdade, meu irmão. Quando você anda com o homem de Deus, com a mulher de Deus, repara a sua vida, repara as coisas mais simples no seu dia a dia. Se a bênção do Pai, de Cristo, da palavra, da promessa, não recai sobre você quando você anda com o homem de Deus ou com a mulher de Deus. Mas Abraão, pelo lógico, para não misturar, para não perder, para não ter que ofertar, para não ter que perder algum gado, ele falou: ó, vaza para lá, vaza para cá. E o final da vida dele não foi muito diferente daqueles outros homens que tomaram decisão pelo natural. Tem muito, irmãos, tem muito mesmo, né? A gente fala isso com tristeza, a gente fala isso com pesar no coração, porque a nossa oração é que eles sejam incendiados, é que eles voltem com a mão para o arado, é que eles se posicionem no chamado, é que eles tenham convicção: eu fui chamado. E como nós aprendemos ontem aqui, quando nós somos chamados, o chamado não falha, não tem como falhar. Amém, irmãos? Sabe, muitos irmãos têm tomado, muitas pessoas do corpo de Cristo têm tomado decisões pelo natural, pelo óbvio, pela lógica, têm tomado decisões pelo sentimento, pelas emoções. E Deus não age, não trabalha pela emoção, meu irmão. As coisas de Deus são espirituais, são a Bíblia, é a palavra, é poder que permeia sobre nós, que derruba o gigante, que destrói as enfermidades, todas as maldições são quebradas pelo poder do Senhor que habita em nós. Amém, meu irmão? Nós não podemos tomar decisões pela emoção, meu querido. Sabe, muitos tomam decisão pela emoção porque não, é meu amigo, não, tadinho dele, não, coitado, sabe? Muitos tomam decisão porque não, é meu parente, e assim por diante. Eu pergunto para você, amado: quem que morreu na cruz por nós? Qual foi o sangue que foi derramado por nós? Cristo. Amém. Jesus. Aleluia. Temos que tomar todas as nossas decisões por Ele, para Ele, através dEle. Quantos estão me entendendo? Amém. Não tome decisão no natural, irmãos. Nós estamos aqui dizendo: vamos ser direcionados, guiados pelo Espírito. Sabe por quê? A Bíblia fala: quando nós recebemos Cristo, nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Aleluia. E por isso toda decisão quem toma através de nós é o Espírito de Deus. Amém, irmãos? É o Espírito de Deus. Sabe? Não podemos ser sentimental, não podemos ser do natural. Nós somos homens e mulheres de Deus, povo excluído de Deus, sacerdotes de Deus, reis e rainhas do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Sigamos então a busca das promessas de Deus. Sigamos então para o outro lado do rio. Construamos então, edificamos então do outro lado do rio. Amém. Lá é o lugar que o Senhor preparou despojos sem a gente suar, sem a gente cansar. É lá aonde Ele prometeu. Prossigamos a vontade de Deus pela nossa vida. A lógica de Deus, irmão, não é a nossa. Para Deus, 1 mais 1 pode ser 3. Você vai falar: não é, beleza? Já falou aí. Como assim? Né? Como assim? Mas para Deus é. Porque a nossa lógica não é a lógica de Deus. Olha, na lógica de Deus, os fracos são fortes. Na lógica de Deus, aquele que perde a vida, ganha, recebe. Na lógica
Deus, os que perdoam são perdoados. Aleluia! Na lógica de Deus, os loucos confundem os sábios. Por isso que está todo mundo louco com você. Mas como assim? Não acredito. Você? Como você conseguiu? Mas você conseguiu comprar um carro novo, Cleberson? Os loucos ficam doidos. Você dá todo o seu dinheiro para a igreja. Você nem vive sua vida, é toda igreja. Como que você vai conseguir? Porque não é nós, irmãos. É o Senhor. É a graça. É a promessa. É do outro lado. O óbvio para essas 2 tribos e meia, a qual nós lemos aqui, eles acreditavam que a terra com pasto verde, o lugar melhor para eles por causa, escute isso, do intelecto deles. Não, isso aqui eu já estudei, não, isso aqui eu já sei como que é, não, isso aqui eu domino, não, aqui é meu lugar, deixa eu ir. Continua aí. Para eles era ali. Mas a lógica de Deus, ali não era o lugar deles. Ali não era o lugar que eles tinham que parar. Não tinha acabado ainda. Tinha muito mais lá na frente. E eu digo para você, nem começou o que Deus tem que fazer na sua vida ainda. Nem começou. Sabe, nós estamos ali no Buriti há 1 ano e 4, 5 meses vai fazer agora. Se eu não me engano. Nós temos visto tanta coisa, tanto mover de Deus ali, irmãos. E tem sido poderoso. Sabe por quê? Um dia nós oramos. Começou com um sonho no coração do homem de Deus. Depois nós começamos a lançar a palavra. Começamos a buscar as promessas de Deus, declarar, orar. E um dia chegou o momento. Nós fomos para lá. E lá o Senhor tem levantado homens sedentos por Deus. Começo de muitas coisas que vai para a glória de Deus acontecer naquele lugar. Amém. O Deus que eu e você servimos, meu irmão, o Cristo que morreu na cruz, o Cristo que ressuscitou, o Jesus exaltado, o homem mais perfeito do mundo, trabalha de forma inexplicável. Creio. Mas para ele trabalhar de forma inexplicável, é através das suas promessas. É através das promessas que ele tem para nós. Porque ele pega o que não é e transforma no que é. Esse é o nosso Jesus. Amém. Esse é o que morreu e ressuscitou. Esse é o que está falando para nós hoje. Prossigamos para o outro lado do rio. Construamos as nossas casas do outro lado do rio. Como igreja, irmãos, vamos todos para o outro lado do rio. Não vai ficar nenhuma unha sequer do lado de cá. Porque lá é a promessa de Deus para nós. Amém. Aleluia. Creia nisso, meu amado. Sabe por quê? Quem nos sustenta é o Senhor com o seu braço forte. Amém. Quem nos chamou vai nos sustentar. Amém. Irmãos, o gado, eu vou te falar, às vezes você vai ter que sacrificar. Você vai ter que ofertar ele. Como eu disse, às vezes o gado é o serviço, é a esposa, é os filhos, é a finança, sabe? É tudo isso que condiz ao nosso respeito. Houve muitos momentos que nós sacrificamos muito gado para chegar aonde o Senhor tem preparado para nós. E você está aqui hoje porque você tem sacrificado os gados. Você está onde você está porque você tem entendido que o Senhor te chamou e Ele te sustenta. Amém, irmãos? Amém. Quantas vezes, sabe, nós deixamos os nossos gados, filhas, com outros, sozinhos em casa, às vezes, na responsabilidade da mais velha, que na época tinha 10 anos, 11 anos, para servir o Senhor, para estar no meio da batalha, para receber os despojos, para atravessar o rio. Mas o gado antes foi sacrificado. Irmãos, talvez hoje o que atrapalha muitos entrarem na terra prometida, tomar posse da bênção, da promessa de Deus, é o gado. Qual é o gado que tem que ser sacrificado? Qual é? Você não vai perder, nós não vamos perder.
ganhará muito mais. Muito mais. Amém, irmãos? Amém. Quem nos sustenta é o Senhor com o seu braço forte. Creia nisso. Outro exemplo, Elias. Você sabe, Elias, ele estava, em certo momento, sendo alimentado pelos corvos. Ele era tratado, cuidado, ele vivia a vida dele pelo rio que estava diante dele. Mas certo dia, o Senhor falou: esse gado está atrapalhando meu servo. Porque naquela época era a aliança da lei. Hoje não, irmãos. Hoje você desfruta do que você quiser, do tanto que você quiser. E o Senhor está esperando você do jeito que você está, do jeito que você é. O Senhor está nos esperando. Amém, irmãos? Mas o Senhor queria usar Elias para salvar uma viúva. Então, o Senhor seca aquele rio. Aquele rio diz que, a Bíblia diz que secou aquele rio. E o rio aponta para as coisas naturais que nós dependemos, que são bênçãos na nossa vida. Mas quer dizer para você, não é para sempre. Uma hora seca. Uma hora o Senhor quer te colocar em outro lugar, em outra cachoeira, em outra praia, em outro terreno, para você desfrutar de coisas maiores. E aí o Senhor, então, através disso, leva, então, Elias para Serepta. E chegando lá, outra dificuldade, porque Elias não tinha o que comer mais. Elias não tinha mais provisão do rio. E o Senhor fala: vai para Serepta, lá você vai ter provisão. Vai na casa da mulher, assim, ele é direcionado pelo Espírito. Chega na casa da mulher, segredo: a mulher está morrendo de fome com o filho dela. Mas como, Senhor? Você vai me sustentar? Como que isso vai acontecer? Eu vou comer, a mulher vai morrer, a família dela, tal e tal. Mas o plano de Deus era salvar aquela mulher, abençoar, transbordar graça na vida dela. E o Senhor então usa ali Elias para fazer o que o Senhor tinha que fazer. Veja, o óbvio era aquela mulher dar o pão, a comida que ela tinha para o profeta morrer. Mas quando ela abençoa o profeta, a graça jorra na vida dela. A unção transborda na vida dela. Que ela recorre aos vizinhos, recorre a tudo que ela tem para guardar, para colocar a unção em um lugar fresco para ela. Irmãos, Deus queria salvar aquela mulher, mas para isso Ele teve que usar um profeta, Ele teve que usar um homem de Deus. E você não está aqui à toa, você não está na rua que você está à toa, você está onde você está, porque Deus quer te usar, quer te usar para um mover celestial naquela rua, naquela casa, naquela terra, lá naquela célula. Deus quer te usar, sabe? Parece óbvio, vamos morrer, porque não vai dar certo. Mas o Senhor tinha preparado tudo para que Elias fizesse com que o Senhor tinha planejado. E eles foram abençoados pela graça de Deus. Amém. Irmãos, às vezes parece que o rio na nossa vida secou, não é verdade? Você já passou por momentos assim? Vários momentos. A primeira crise é: por que eu não caio mais, explorador? Por que eu não tremo mais? Por que eu não choro? Por que é isso? O Senhor falou: filho, você cresceu. Você agora amadureceu. Não, mas eu preciso sentir algum negócio. Não, você não precisa sentir, você precisa agora fazer. Precisa sair de você agora. Sabe? Parece às vezes que lá na nossa célula não vai dar certo. Quer dizer para você, meu irmão, já deu certo. É ali mesmo. É você mesmo. Sabe? É nós que o Senhor quer usar. Sabe? Parece que às vezes no meio do caminho, no meio do processo, surge dúvidas. Por quê? Porque parece que secou tudo, sabe? Antes era assim, agora não é mais. Antes eu fazia, antes eu sentia, antes era mais fácil. As dúvidas, que não são do Espírito, é do natural. Mas está me entendendo? Será? Será que é para mim continuar aqui? Não, será que é para mim liderar mesmo? Não, será que eu continuo com essa célula? Será que eu... Irmãos, quando vir isso, essas dúvidas, ore ao Senhor, cante, louve ao Senhor. Sabe por quê? A unção está queimando em você ainda, amado. Você é cheio da unção ainda. Está aí, esses desejos celestiais, a convicção do que você foi chamado para fazer com que
nós juntos atravessamos para o outro lado do rio, construamos a nossa casa do outro lado do rio. O rio está borbulhando dentro de você. Antes o rio era para o lado de fora, agora o rio jorra de dentro de nós. Jorra. A unção, o Espírito, Cristo, o reino, as coisas de Deus jorram sobre nós hoje. Amém, irmãos? Creia dessa forma, sabe? Nós, quando cremos na promessa do Senhor, nós tomamos posse das promessas e da terra a qual Ele tem nos preparado, a terra a qual Ele tem declarado que é nossa. Deus providenciou suprimento para Elias, para a viúva, para os filhos dela. Eu vou te falar, meu amado, Deus providencia para as suas necessidades. Ele providencia. Creia na promessa, sabe? Ande a segunda milha, sabe? Posicione-se como vencedor, e você vai ver os grandes feitos de Deus na nossa vida. Os filhos de Israel chegaram ali na beira do mar, agora do Mar Vermelho, quero falar para você, quando eles saíram do Egito, qual que era o óbvio deles diante do mar? Como que nós vamos atravessar esse imenso mar? A maioria não sabe nadar para começar, né? Outros já são muito idosos, se cair na água, morre na hora. Vamos voltar para trás. Era o óbvio. Não, atrás, farol vem vindo. Ele e toda a sua legião. Atrás, são as coisas que passaram, que ficaram. O óbvio, naquele momento, vamos todos morrer. Falou isso não, né? Mas, você sabe o que o Senhor falou? Coloca o pé na água. Entra na água. Afunda na água, mergulha. E você vai ver a promessa que Ele tem para você. O povo de Deus atravessou ileso. Os mais de 3 milhões de judeus do povo de Israel. Quando o inimigo chegou ao derredor deles, os seus cavalos começaram a se afogar. Os inimigos começaram, um por um, a ser destruídos atrás do povo de Deus. É isso que o Senhor está te falando, meu irmão. Coloca o pé na água, sabe? Entra um pouquinho mais para dentro, sabe? Avança até os peitos, até os lombos, e você vai ver o sobrenatural, e você vai ver as promessas. O óbvio não era que eles morressem ali. O óbvio de Deus era esse. O óbvio de Deus era a promessa do Senhor para eles na terra de Canaã. Não deixe que o óbvio determine a vontade de Deus na sua vida. Não deixe o natural determinar se você vai ou não servir a Deus. Não deixe, escute isso, as emoções dizer para você que você não consegue, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. Não é as emoções que determinam quem você é. É o sangue de Cristo, é a obra de Cristo, é o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém. É o Senhor Jesus. Sabe, cuidado com as nossas decisões através do gado. Cuidado com as nossas decisões no natural, porque isso pode ser um impedimento de atravessarmos e entrarmos e tomarmos posse da herança que Deus tem para nós. Isso pode atrapalhar, sabe, os nossos desejos pessoais. Pode ser um teste na nossa vida. É o gado que precisa ser sacrificado. Às vezes o nosso trabalho é um teste de Deus na nossa vida. É o gado que precisa ser sacrificado. A maior oferta já foi feita, meu amado. Eu não estou falando isso, que você precisa fazer algo para receber. Eu estou falando isso. Derrube a parede que foi levantada, que está impedindo eu e você de enxergarmos o que Deus preparou lá na frente para nós. A maior oferta é Jesus, você sabe disso. Talvez essa dificuldade é o gado, meu irmão, que precisa ser sacrificado. Eu digo dificuldade em todas as áreas na nossa vida.
Pode ser o gado. É um teste de Deus na nossa vida. O gado não pode definir se você vai responder o seu chamado, se você vai liderar uma célula, se você vai aceitar Jesus, se você vai ser próspero, porque a nossa prosperidade vem e está no Senhor, em Cristo, na igreja. Amém, irmãos? Às vezes o que nós estamos vivendo é só um teste na nossa vida, e o Senhor tem provisão para nós, promessas para nós, quando nós assim entendemos que lá do outro lado tem coisa boa para nós. Creia, tem coisas boas para nós, mas também temos que tomar discernimento do Senhor em fazermos nossas decisões. Você sabe por quê? Porque quando nós tomamos uma decisão, muitos vão nos seguir com essa decisão. Como pai de família, se eu tomo uma decisão de abandonar tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tem colocado na minha vida, tem dado na minha vida, restituído na minha vida, transformado na minha vida, a minha casa vai padecer. As minhas filhas vão padecer por causa da minha decisão, não delas. Tome cuidado, porque a nossa provisão é do Senhor. A promessa que nós temos é do outro lado do rio. Amém, irmãos? Sabe? Tome cuidado, porque algumas decisões nossas podem também desencorajar a congregação, o povo de Deus, o Israel do Senhor. Porque você vai ver lá em Números também, quando você lê lá toda a história, os espias que foram até a terra para fazer a espiagem ali, e voltaram aqueles 10 espias com um relato, aqueles 12 espias com um relato negativo. Vou te falar, depois deles, só Josué e Caleb atravessaram o rio. O resto, todos pela decisão deles, ficaram na lei, ficaram no deserto. Quando você sai desse lado do rio, a qual o Senhor falou que não é o lugar que Ele preparou para nós, quando nós atravessamos para o outro lado, nós estamos saindo da lei para a graça. Porque Canaã é o lugar onde o povo de Deus não precisava cavar poços, onde o povo de Deus não precisava trabalhar a terra arduamente no sol, esforço, cansaço, fadiga, desespero, insônia, falta de sono, falta de paz, falta de provisão. Canaã estava tudo pronto. Eu quero dizer para você, do outro lado do rio, está tudo pronto no Senhor. Está tudo pronto. Nós não estamos falando que Canaã não vai ter dificuldade. Nós estamos falando que lá, as nossas dificuldades vão desaparecer como neblina, sabe? Vão desaparecer diante da mão poderosa do Senhor quando nós o buscamos. Amém, irmãos? Sabe? Vou falar para você, às vezes nós queremos analisar, criticar, ver se é bom, se não é, mas nós não ganhamos nada com isso. Nós não avançamos, sabe? Olhando negativamente para as coisas, sabe? Nós não crescemos quando nós desanimamos o povo. Por quê? Porque sempre o que desanima tem alguém acompanhando ele. E o Senhor está falando, da mesma forma, os que estão animados, estão te chamando para atravessar o rio. Estão te chamando para ir para o outro lado, para viver o que o Senhor tem para nós. É interessante que Moisés, ele até advertiu aquele povo, de tão sério que era a decisão deles em desanimar o povo a ir para a peleja. Sabe por quê? Isso o Senhor falou comigo. Porque aquele povo ali, Gad e Ruben, eles estavam olhando para os problemas ou as necessidades pessoais deles. Não como um corpo, não como uma igreja, não como Cristo. E Moisés advertiu eles ali, se você ler, porque as decisões que eles tomaram, também, toda aquela tribo deles, ficaram lá com eles. Então sempre alguém vai nos seguir diante das nossas decisões, sabe? Muitos, eu tenho visto lá no Buriti isso, irmãos.
muitos pais têm tomado decisões pela emoção, por causa do filho. Não, tadinho do meu filho. Não é bem assim não. Cuidado com a vovó, ele, gente. Não pode não. Na igreja, negócio aí de pandemia, de vírus, de álcool em gel. Mas lá eu tenho visto filhos orando ao Senhor, pedindo, faz com que o meu pai me lidere para ir à igreja. Isso é poderoso demais, irmãos. Isso fortifica a gente. Isso anima a gente. Amém, irmãos? Seja você esse que convida, que pega na mão, que chama. Vamos todos para o outro lado do rio. Amém, irmãos? Vamos todos. Sabe, não escolhamos nós, não olhamos mais para Sodoma, não olhamos mais para o Egito. Porque se nós olharmos, eu vou te falar, quem está nos seguindo, vão ter o cheiro de lá, vão ter os costumes de lá, e aí pode ser trabalhoso e penoso para nós. Nós não temos essa promessa. A nossa promessa é do outro lado do rio. Amém, irmãos? Então, quem escolhe o gado, eu vou te falar, em vez de não estar escolhendo as bênçãos de Deus, não está escolhendo as promessas de Deus, sabe? Quem escolhe o gado pode ser um sinal que ainda não está posicionado. Quem escolhe o gado, às vezes, quem quer viver só pelo gado, às vezes subiu o muro. Não sou do mundo, mas também não vou assim, mergulhar, pastor, na igreja. Porque o senhor sabe como que é a correria. Essas 2,5 tribos, meu irmão, tinha uma obrigação. Moisés falou: vocês têm que ir conosco. A promessa é para todos. Não é só para uns, é para todos. Fala para o irmão que está do seu lado: a promessa é para você. Irmãos, você quer experimentar a graça de Deus abundantemente na sua vida? Amém. Você quer experimentar o melhor de Deus na sua vida? Você quer ver as promessas de Deus realizando na sua vida? Vamos atravessar o rio juntos. Vamos construir do outro lado do rio. Sabe por quê? Sozinhos, nem eu, nem você, nem ninguém consegue alcançar o propósito completo de Deus na nossa vida, ou o que Ele tem para a nossa vida. Por quê? Porque as promessas da bênção de Deus é para a igreja. É para a igreja. Eu e você somos a igreja. Amém, irmãos? Eu e você. Para nós vivermos o melhor, vamos construir do outro lado do rio. Aqui tem um princípio que eu não posso deixar de falar para você. Estou quase acabando já, irmãos. Não, mas eu vou acabar. Qual que é esse princípio? O princípio, quando você decide atravessar o rio, construir do outro lado do rio, você escolheu descansar no Senhor. Você escolheu depender de Deus. A sua vontade está em Deus. As promessas, as bênçãos de Deus, agora é possível para nós. Aleluia! É possível para nós. Interessante, irmãos, que muitas das vezes, nós, às vezes, pelo natural, queremos tomar decisões. Eu lembro uma vez, eu e a minha esposa, minha amada esposa, falei para ela assim, amor, não dá mais, vamos para outra igreja. Vamos sair, porque é muita cobrança, é muito isso, muito aquilo, e não reconhece, justiça própria inteirinha desse infeliz. E minha mulher sábia, falou: vamos. Vamos. Misericórdia, irmãos. Mas você sabe que o Senhor, Ele usa profetas, homens de Deus, mulher de Deus, para não deixar com que você seja roubado. E nós viemos conversar com o pastor. Pastorzão aqui, pastorzeira. Quando levanta a sobrancelha assim, Os irmãos já até sabem, que é amor que vai ser derramado.
Aleluia. Mas o pastor, com amor, com graça, com a palavra, ele, a pastora, falou: não é isso. Tome cuidado com as suas decisões. Sabe? Cuidado com o que está sendo oferecido. Ele falou com amor, oramos, declaramos, e naquele momento ali no final, o Espírito Santo consolou, confortou, quebrantou e fez com que nós permaneçamos aqui, porque aqui é o nosso lugar. Amém. Aqui é o seu lugar, meu amado. Aqui é o seu lugar. É aqui que o Senhor tem chamado você. Construa sua casa do outro lado do rio. Siga o seu pastor, sua pastora. Siga Cristo do outro lado do rio. Siga. E você vai ver como eu tenho visto, como eu tenho experimentado. Quando decidi matar o boi discipulador do meu salário, que o pastor desafiou, e eu e minha esposa, depois de muito tempo, depois de todo o processo, amadurecimento, envolvendo, pagando preço ali, matando os bois que tinha que matar, chegou a hora de falar para o meu patrão, que ama a igreja: patrão, é o seguinte, eu vou sair, dá minhas contas, vai dar certo comigo. Não, como é que está acontecendo? Não posso te mandar embora não, você é louco? Não, quem vai ficar no seu lugar? Não tem ninguém. Quem vai saber como você? Quem vai? Estou me exaltando, mas é o dom que o Senhor me deu, para a glória dele. Qual que é o seu problema? É casa? É dinheiro? O que é? Não é nada. É que agora eu me converti de verdade. Já estragou? A igreja já te estragou? Eu falei: não estragou não. Me encontraram, eu estava perdido. Eu falei para ele: ó, cuidado, viu? Já estão pedindo dízimo para você lá, para vir para dar dinheiro? Falou desse jeito, meu irmão. Cuidado, porque vão te pedir se não te pediram. Eu falei: pois é, eu já cheguei lá, já tinha esse princípio lá, já. Tem como eu mudar. Já tem esse princípio, não tem como mudar. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar seu salário, você vai ganhar 3.100 agora. Eu falei: hã? Por que o senhor não me ofereceu isso antes, infeliz? Mas eu vou te pagar. E depois de 6 meses, nós vamos sentar e nós vamos ver para quando nós vamos chegar. Vou aumentar mais para você. Eita glória, isso é de Deus, hein? Isso é de Deus. É óbvio. É isso que eu estava querendo. Quem que não é? Né? Quem que não quer ganhar um ótimo salário? Ainda com 3 crianças, né? Bênção, glória de Deus. E 4 mulheres. Né? Mulher nem gasta, né? Mulher não gasta. Falei: rapaz. Ele falou: não responde agora não, calma. Não precisa ter pressa. Pensa com carinho. Porque, olha, você cresceu, você conquistou aqui, olha o que você tem hoje. E ali surgiu então, a oportunidade do primeiro carro também. Ofereceu até um carro. Te dou um carro para você, a gente vê aí, depois negocia, tal e tal. E aí eu falei: só um minuto. Fui atender e ele ficou lá no fundo. Isso nós estávamos no horário de serviço aí. Não estava nem no gabinete do homem. Só um minuto. Mas fui atender e ali o Senhor falou: eu te tirei do Egito para te levar para outro lugar. E se eu tivesse aceitado, eu ia ficar ali e ficar olhando para trás. Falei: rapaz, acho que isso é Deus falando. É assim que Deus fala? Será que é assim que Deus fala? Aí eu falei: bom, vou lá. Terminei de atender, voltei lá e falei: já estou decidido, eu vou sair dele. Não, calma aí, você está louco. Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Não é assim não. Eu falei: não, eu vou sair. E aí foi aquela guerra, tribulação para sair, meu irmão. Não vou nem contar aqui o testemunho por causa do horário, mas deu certo. Nunca fez acerto com ninguém, nunca fez nada. Todo mundo que saiu, sai lá querendo voltar com bazuca, com arma, com exército do lado para cobrar o direito. Mas eu fui abençoado. Saí de lá, recebi, fiz o acerto, fiquei 6 meses no seguro, né? E o Senhor foi endireitando. E hoje, meu irmão, hoje eu dependo totalmente do Pai, da graça. Sabe por quê? Eu decidi atravessar o rio, construir a minha casa junto do homem de Deus, da mulher de Deus, sabe? Com homens que o Senhor tem levantado na nossa vida. Estou aqui hoje, meu amado, para te dizer: levante-se,
atravessar o rio como igreja. Tá? Vamos construir lá do outro lado. Vamos estabelecer as nossas famílias, o que nós temos, que o Senhor tem nos dado, do outro lado do rio. Lá é a promessa de Deus para nós. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu concluo falando isso aqui para você. A vida cristã dos vencedores, uma vida de vencedor, está do outro lado do rio. Está aonde o Senhor preparou. Está aonde Ele tem declarado: Canaã, a terra da promessa, da graça, do favor de Deus sobre a nossa vida. Irmão, nós estamos aqui para te encorajar. Mergulha conosco. Sabe, envolva-se com a sua igreja. Envolva-se com a sua célula. Priorize. Prioridade é muito importante nesse momento. Esse é o momento que o lógico é eu não me misturar. O lógico é eu não ir à igreja. O lógico, porque a crise que está acontecendo, é eu não dizimar. Quando passar, quando der, quando estiver sobrando, eu volto. Ei, o lógico, o óbvio, nem sempre é a vontade de Deus na nossa vida. Eu falo com muito pesar isso aqui, meu irmão. É muito mais fácil retrocedermos, esfriarmos, quando nós estamos no lugar aonde não é promessa de Deus, aonde não é o lugar que Deus planejou para eu e você estarmos. Tenha convicção, do outro lado do rio, com essa igreja, com a sua célula, com o nosso chamado, o nosso lugar é aqui, a noiva do Senhor. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Quero que você olhe através dessa palavra. Quero que você declare no Senhor que o que importa é o que Ele planejou, é as promessas dEle. E o que importa para nós é atravessarmos o rio, é construirmos do outro lado, é vivermos as promessas eternas do Senhor. A graça e o favor do Pai está abundante hoje sobre a nossa vida. As bênçãos e as promessas é para nós, está em nossas mãos, e nós tomamos agora posicionamento em atravessar esse rio e cruzar do outro lado e construir o que o Senhor tem declarado. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos: incendeia o nosso coração, incendeia o nosso espírito, libere em nós uma unção de unidade como igreja, como corpo, como congregação, como povo de Deus, em juntos edificarmos a nossa casa, a nossa moradia do outro lado do rio. Nós declaramos que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem sido a nossa provisão com o seu braço forte. Nós declaramos, Pai, o Senhor é o centro de todas as coisas. Toda honra, toda glória, louvor, poder, majestade, nós damos ao Senhor, porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem e sempre. E nós queremos posicionar diante do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Aplauda o Senhor. Tenha um restante de domingo abençoado. Logo mais à noite, às 18 horas, não falte. Vai ser uma palavra poderosa que vai ser ministrada aqui através do Espírito Santo. E você está convidado a estar aqui com a sua família. Em nome de